Aí, Rodrigo. Tudo bem com vocês? Funcionou? Ótimo. Tô te ouvindo bem aí, tá me ouvindo? Tranquilo, ótimo. Vamos lá. Boa. Beleza. Bom, primeiro agradecer o convite. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês por terem me acordado tão cedo hoje. Então, vai valer a pena. Vai valer a pena, tenho certeza. Mas o Rodrigo, ele não esteve aqui presencialmente, foi o Mário Toroz, mas os dois trabalham juntos na gestão macro da Ibiúna. E o pessoal já conseguiu ter uma noção ali do que vocês estavam vendo para o mercado ao longo do semestre. E a performance da cota acaba falando por si só. Mas para quem não conhece Rodrigo Azevedo, antes da gente começar nosso papo, fala aí para o pessoal em 30 segundinhos, quem que é o Rodrigo Azevedo no mercado? Bom, eu sou um cara que fiz diferentes coisas na vida, né? Eu comecei a vida como economista, fiz academia, fiz graduação, mestrado, doutorado em economia, voltei, caí no mercado financeiro no Banco Garantia em 94, fiquei no Banco Garantia Credit Suisse, quer dizer, na parte sell side, fazendo a parte de cenários analíticos e muito voltado junto com a mesa por mais de 10 anos. Em 2004 tive um convite para ir para o Banco Central, pelo Meirelles, fiquei como diretor de política monetária entre 2004 e 2007, saí do Banco Central, me juntei à JGP como sócio num período de 2010, e em 2010, enfim, criei a Ibiúna aqui junto com o Mário. Então, são aí mais de 25 anos de experiência dos dois lados do balcão, né? Com uma vivência mais acadêmica, uma vivência de sell-side, analítica, uma vivência do lado do balcão do Banco Central e, por outro lado, agora aí há mais de 10 anos mexendo do lado do buy-side. Então, acho que é uma visão que a gente tenta, né, ser bem completa de diferentes ângulos para poder entregar aí o retorno que você estava comentando mais cedo. E para quem quer saber um pouquinho mais, minha recomendação, ouçam o episódio do Outliers, o podcast do Samuel, o Samuel, head de análise da XP, que ele fez com a dupla da Ibiúna, né? Ficou bem legal, dá uma visão bem geral enfim, das nossas histórias e da Ibiúna também. Ficou bem bacana. E é muito bom conhecer a pessoa por trás da gestora, né? Afinal, quando a gente investe num fundo, a gente está investindo para longo prazo, é sempre bom conhecer bem. Rodrigo, o tempo é curto e o assunto é extenso, então queria que você desse agora, conseguindo olhar com mais calma como foi esse primeiro semestre, queria que você explicasse como é que vocês encararam todo esse movimento, né? A gente, lá em janeiro, quando eu conversei com o Mário, ele já demonstrava um teor mais preocupado com o mercado, e que acabou até sendo acertado, mas e aí, como é que foi dali para frente para vocês conduzirem os fundos multimercados da Ibiúna? Bom, foi um semestre aí, logicamente, acompanhamos todos, de bastante mudanças de percepções e de leitura sobre cenários e tal. A história da gente do começou o ano, né, e o Mário já contou para vocês, a gente teve o fundo principal da casa, a Ibiúna Red STH, deu mais de 16% ano passado, a gente começou o ano e falou, como é que eu faço para repetir aquele ano que foi tão bom, né? E a gente estava com uma cabeça construtiva até, a gente estava bastante, enfim, a cabeça era que o mundo, o crescimento ia estabilizar, ia voltar a crescer, tinha muitos estímulos ainda dos bancos centrais vindos lá desde metade do ano passado, e portanto era bom ter ativos de risco. Então a gente tinha uma carteira que tinha de um lado equities, índices de ações e moedas de emergente. Mas a gente estava preocupado que os valuations estavam muito esticados, eu tinha vindo de um rally muito forte de setembro até janeiro, né, nas bolsas mundiais, a gente achava que ia ser um ano de instabilidade. Então a gente resolveu, em paralelo a isso, montar um lado de hedge da carteira, e o hedge ele tinha várias coisas, mas a principal coisa era uma posição grande aplicada em treasury de 10 anos, que a gente gostava bastante. À medida que foi caminhando janeiro e fevereiro, e teve aquela balançada toda de mercado e tal, a gente começou a ficar bem preocupado com o que a gente estava ouvindo, enfim, da Ásia e da Itália e tal, o coronavírus, e a gente começou gradualmente a reduzir a parte de construtiva de equities e ficar só com o hedge. E isso acabou sendo uma excelente decisão, a gente reduziu bastante ainda, principalmente antes do carnaval, a gente achou que na última semana de fevereiro vinha muita notícia muito ruim, com o Brasil estando fora 3, 4 dias. Então a gente reduziu naquela sexta-feira em particular, bastante, principalmente quase todas as posições de equities da Bovespa que a gente tinha. Acabou sendo uma decisão acertada, então acho que essa primeira parte da nossa história desse semestre foi um hedge que funcionou muito bem, né? Então até o final de fevereiro funcionou bastante bem o hedge, e aí acho que a gente tomou duas decisões que eu acho que fizeram a história do nosso semestre, né? A primeira é que, basicamente, quando a Bolsa caiu,
a gente não achou que era uma tremenda oportunidade, né? O Bolsa tinha estado 120, estava 105 depois do Carnaval, um monte de gente achou que, pô, aqui é a oportunidade de compra, né? A gente olhou para o cenário e falou, não, ainda tem muita notícia ruim por vir pela frente. Então, acho que a primeira decisão aí, né? A primeira história foi o hedge que funcionou e defendeu, né? Aí, segundo passado isso, você está de cabeça tranquila, já que sua cota está ok, né, e falar, bom, como é que agora eu uso esse cenário e faço do limão a limonada? A primeira decisão, como eu falei, acho que foi boa, foi não ter voltado para o equity depois do Carnaval, e aí sim, no começo de março, a gente parou e olhou o cenário global e falou o seguinte, pô, isso aqui vai dar uma recessão global, o cenário é muito ruim, né, e a típica resposta que os bancos centrais dão nessa situação é cortar muito a taxa de juros e jogar muito estímulo no sistema. A gente já tinha visto isso entre a maio e agosto do ano passado. Quando os bancos centrais vêm, eles vêm em conjunto e vêm grande. A gente falou, pô, então vamos aproveitar esse movimento, que esse movimento aqui é tranquilo que vem, né? Então a gente botou posições aplicadas nos Estados Unidos, no México, no Chile, no Brasil e na Inglaterra. Né? E aí essa é a história da performance muito boa, quer dizer, em março, que foi um mês ruim, o fundo deu mais de 3%, em abril deu quase 3%, e ainda deu quase 1% em maio. Né? Então, com isso, e aí chegou basicamente no final de maio, a coisa funcionou, as teses todas que a gente tinha, né? E a gente reduziu o risco do meio de maio até o final de junho, e agora começamos a voltar. Então, quando eu olho no final do semestre, né, olhando aquele nosso plano inicial, como é que eu faço para dar 16% esse ano? Chego no final de junho com o fundo dando mais de 10%. Até ontem estava dando quase 11% no ano. Né? Então, assim, acho que a gente está caminhando bem, passou uma fase muito difícil e agora começamos a ficar um pouco mais construtivo. Deixa eu fazer uma pergunta sobre esses passos, né? O primeiro foi funcionar o hedge, o segundo, que para mim marcou, que é a cabeça tranquila. Que muita gente tomou esse drawdown na cara, né? Tava de peito aberto. Alguns conseguiram se recuperar, outros não. Até ontem, por exemplo, veio aqui o Okumura da Gauss, começou o ano muito otimista, tomou na cara desse otimismo, mas conseguiu dar a volta por cima e esteve entre o top 5. O quanto para o gestor estar com a cota positiva ou tá ganhando o jogo, ali como foi aquele março tão complicado, o quanto estar ganhando o jogo mantém a cabeça mais tranquila, mais serena para continuar tomando posições? Isso é fundamental no mercado de volatilidade tão grande como a gente viu em março, né? Porque a tendência natural, quando você entra num ambiente, né? Primeiro, você vem lá com uma grande certeza. Aí dá errado, né? Você se questiona a sua capacidade de avaliar o cenário, né? E, por outro lado, quando você vem e você errou o cenário, mas tinha um hedge que te defendeu, você está tranquilo para poder olhar aquele cenário e fazer de duas coisas. Primeiro, se eu não tiver certeza nenhuma, eu posso ficar quietinho aqui, que a minha cota está ok, né, esse tamanho de volatilidade. Mas, por outro lado, eu posso olhar e falar o seguinte, pô, não era para aquele lado, mas talvez seja para o outro. Então, como é que eu tiro vantagem de poder ir para o lado? Então, acho que esse tipo de tranquilidade de poder olhar o cenário, ele só acontece quando você está com, né, quando os nossos investidores estão lá tranquilos que você fez até aqui que é parte do seu trabalho, que é o quê? Que é defender quando a coisa não vai muito bem. Né? No fundo, como é que eu vejo o meu trabalho? Meu trabalho é tentar acertar o maior número de vezes os plays, né? E quando eu erro, eu perco pouco, eu consigo me defender. Né? Então, acho que nesse caso a gente conseguiu fazer isso muito bem, e nesse momento, na hora que você enfrenta a volatilidade, a incerteza que a gente teve ali em março, eu acho que de fato estar com a cabeça tranquila é crucial. Excelente, muito bom. Já estou vendo umas perguntas aqui, Rodrigo, todas elas falando muito de posições. Então, mostra para a gente uma foto aí de como está a carteira de vocês, como é que vocês estão posicionados agora, e aí a gente vai tirando algumas dúvidas que ficarem. Eu acho que o tema geral que a gente está explorando nesse momento é que, passado o momento onde os bancos centrais jogaram muito estímulo na economia, né, agora a gente tem a consequência desse estímulo enorme. Eu acho que isso combina, de um lado, com uma percepção, por outro lado, que no auge da crise, todos nós panicamos, né, no sentido de achar que o mundo ia acabar e o céu ia cair sobre as nossas cabeças. Né? Então, assim, a verdade é que o consenso dos analistas ficou muito pessimista com relação ao tamanho do impacto da queda que o coronavírus ia gerar no mundo, não é só no Brasil.
Né? No Brasil, por exemplo, a gente começou a ver perspectivas de crescimento que estavam no começo do ano ali na casa de 1,2 e tal, indo primeiro para -3, depois para -6, depois a FMI achando que é -10. Né? Agora o consenso está em 6,5 e está voltando. Então, no fundo, a percepção é o seguinte, isso reflete em preços de ativos. Né? Primeiro teve um pessimismo exacerbado, e os dados que têm saído de abril e maio até agora, eles basicamente disseram que o consenso estava muito pessimista. Então, a gente tem tido uma série de surpresas positivas. Tá? Então, eu acho que a reavaliação do cenário, pensando, olha, ele é ruim, mas ele não é péssimo, né? Ele já está tendo um impacto no mercado, junto com o tamanho do estímulo de ativos que a gente tem. Então, acho que de bancos centrais. Então, o que a gente acha que isso está gerando? Isso gera uma percepção de que a economia vai gradualmente começar a retomar. A situação não era tão ruim quanto se esperava, a não ser que a gente tenha uma segunda onda de coronavírus, e tem muito estímulo empurrando o preço de ativo. Então, a gente acha que isso é uma característica do ambiente que a gente está chamando de reinflação. Né? A gente teve aí forças deflacionárias muito importantes, tanto para preços de bens e ativos, mas para preços de ativos financeiros. E agora a gente vai ter uma pressão, não é inflacionária no sentido que vai explodir a inflação, mas os preços gradualmente vão começar a subir, tanto preços de ativos como preços... Então, a gente está posicionado dessa maneira, a gente acha que algumas coisas. Globalmente, vai ter crescimento mais centrado na Ásia, tá? A Ásia está lidando melhor, ele está funcionando bem e tem muito estímulo monetário vindo dos Estados Unidos. Então, a gente está construtivo com equities, principalmente globalmente, mais na Ásia, um pouco nos Estados Unidos também. E a gente acha que vem aí uma onda de inflação um pouco mais, gradualmente a inflação vai subindo. Então, como é que o portfólio está posicionado? Ele tem alguns plays construtivos, né? Ele basicamente tem ações no Brasil, nos Estados Unidos e na Ásia, e ele tem uma aposta de que o dólar globalmente vai se enfraquecer. Né? Então, no auge da crise aqui, todo mundo correu para o dólar se fortaleceu muito, agora se a coisa vai acalmar, o dólar vai perder um pouco de força, tá? Então tem uma cesta vendida contra o dólar. E no Brasil, a gente acha que, por um lado, tem esse elemento na Bovespa, que favorece commodities e favorece a Bovespa, né? Tem posições no índice direto. Importante dizer que no fundo macro, a gente toma principalmente posições em equities em índices de ações, a gente não faz nomes individuais. Isso é a turma do André Lyon que faz lá dentro do fundo para a gente. Tá? Então tem o índice e, por outro lado, a gente tem posições que estão compradas em NTNBs, uma parte na implícita, uma parte desredeada. Né? Ou seja, aposta que nesse momento que você começa a ter expectativas de inflação devagarzinho escorregando para cima, é melhor ter alguma proteção contra a inflação. E é importante lembrar que no Brasil tem uma incerteza enorme sobre como é que vai ser o nosso destino fiscal. Né? No fundo, é quem é que vai pagar a conta dessa enorme expansão fiscal que a gente está tendo aqui. E esse tipo de incerteza, eu acho que demanda uma certa cautela no Brasil, e por isso no Brasil, apesar de ter uma posição construtiva em Bovespa, a gente está comprado em inflação implícita e comprado no dólar contra o real. Bom, então, excelente. Então, dá um picture geral isso aí, né? Bolsa lá fora, com mais ênfase em Ásia e Estados Unidos. Tem bolsa brasileira, mas uma parcela menor. Aqui vocês estão mais preocupados com inflação e short dólar globalmente. Short dólar global, mas está long em frente ao real. E tem uma última posição, que eu diria que é uma posição que a gente vem carregando já há bastante tempo e que durante a crise a gente aumentou bem e que ela está funcionando muito bem e continua funcionando muito bem, que eu acho que é a maior posição aplicada que a gente tem no fundo hoje em dia, que é no México. O México é dos países emergentes, tá? Aquele que ainda está com uma taxa de juros muito alta, está com uma taxa de juros próxima a 5%. Tá? O Banco Central vai sendo muito cauteloso, com uma economia que vai cair esse ano aí alguma coisa na casa de 9%, talvez mais. Então, ali a gente acha que o Banco Central vai ter que ser mais agressivo do que ele tem sido. Então, a gente tem uma posição bastante significativa aí aplicada no México, e já vem carregando essa posição desde o final do ano passado, e eu acho que essa é a posição mais constante, junto com a posição aplicada em Treasury nos Estados Unidos, que a gente tem tido no fundo ao longo desses últimos 6 meses. Bom, já deu uma ótima fotografia aí da carteira. Carteira toda dei para vocês aí, hein?